Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando sobre a história e geografia bíblicas e nós estamos na última aula sobre o período dos juízes e no livro de Juízes. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos entender, desvendar os seus mistérios. Muito bem, nós já vimos a razão pela qual tudo que aconteceu nesses mais de 300 anos na época dos juízes aconteceu. Então, a razão, o pecado, a idolatria, o afastamento do povo. Nós já vimos as opressões internas, nós já vimos as opressões externas, e agora resta-nos ver os outros juízes que não foram citados especificamente até aqui, mas que também tiveram seu papel, seu desempenho na história de Israel. E também alguma história que não estava relacionada a um juiz especificamente, mas que aconteceu neste período. Então vamos lá, vamos ver. Nós vimos que existiram estes juízes aqui. Então nós vimos, né, a opressão da Mesopotâmia na época do juiz chamado Otniel. Foram 8 anos de opressão e depois da libertação, 40 anos de paz e sossego. Depois, os moabitas, chefiados pelos moabitas, encabeçados por eles, nós temos aí o juiz Ude. Eles tinham 18 anos de opressão e depois de libertos eles tiveram 80 anos de paz. A primeira, os filisteus, nós temos Sangar. Aqui, na verdade, a Bíblia só diz que Sangar libertou e matou 600 filisteus, com uma queixada, né, de animal. Nós não temos os anos de opressão, nem temos os anos em que houve paz, em que houve um juízo nesta época. Depois nós temos a opressão cananeia, onde a figura de Débora, juíza e profetisa, né, eles foram oprimidos por quase 20 anos e 40 anos depois de paz e sossego. Contra os midianitas, nós temos Gideão, né, 7 anos de opressão e 40 de paz. Depois nós vemos Jefté contra os amonitas, que dominaram o povo durante 18 anos, e aí foram 6 anos de paz. E, finalmente, um dos últimos juízes citados na Bíblia é Sansão contra os filisteus de novo, né? Foram 40 anos de opressão e 20 anos de paz depois que Sansão assume esta briga, esta guerra contra os filisteus. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos de apostasia e idolatria, de opressão e de libertação. Então, esta sequência, conforme nós tínhamos visto lá. Então, são 7 ciclos diferentes. Entretanto, a Bíblia fala que existem outros juízes, mas ela não conta maiores detalhes dessas judicaduras, ou seja, desses juizados. Então, nós temos, por exemplo, Tola, que ficou 23 anos como juiz, Jair, 22 anos, Sam, 7 anos, Elon, 19 anos, e Abdon, 8 anos. Se nós somarmos isto tudo aqui, o número de anos, na verdade, não vai corresponder exatamente ao número de anos dos juízes. Por que isso acontece? Porque alguns autores entendem que pode ter havido sobreposição de juízes. Mas como assim sobreposição de juízes? Eles não eram juízes sobre o território todo? Não. Em verdade, alguns deles exerceram o seu ministério, a sua judicadura, né, em áreas específicas. Né? Então, por isso é que nós não temos aí uma correspondência correta nestes anos. Uma outra coisa interessante
é que nós vamos observar a distribuição dos juízes na terra, né? Então, se nós observarmos aqui, ó, Sangar, aqui entre os filisteus, a terra dos filisteus e Judá. Então, na verdade, a obra dele foi realizada aqui. Otniel, aqui em Hebron, ele era parente de Caleb e a cidade de Caleb era aqui. Então, Otniel, ele desempenhou as suas funções aqui. Sansão foi tanto na terra de Judá quanto na terra dos filisteus propriamente dito. Então, Timna, Lei, Gaza. Gaza fica aqui dentro da terra dos filisteus. Então, foi uma área bastante ampla. Ude, aqui, ele era de Benjamim, então está aqui. Gideão, aqui, ele era da tribo de Manassés, de uma das famílias, das menores famílias de Manassés, então mais ou menos nesta região, nesta pontinha aqui de Manassés. Débora, ela desempenhava as suas funções entre Betel e Siló. Portanto, ela era profetisa nesta região aqui, apesar de que a guerra feita por Baraque, e Débora foi junto, né, não aconteceu aqui, aconteceu mais ao norte. Abdom era daqui, da terra de Efraim, tá? Elon é aqui, da terra de Zebulon, Tola, aqui de Isacar, Jefté e Jair, eles eram gileaditas, então eram desta região aqui. E Ibsã, da terra de Belém. O segundo, o que nos diz a Bíblia. Então, esta distribuição dos juízes na terra. Depois de falar sobre os juízes, o livro dos juízes, ele trata de duas situações, dois acontecimentos a partir do capítulo 17. Então, nós temos aqui a história de Mica, de um levita e dos danitas, tudo na sequência. Então, o que acontece aqui? Se o amado for ver a partir do 17, lendo a história, lendo a Bíblia, nós vamos ver que Mica, ele era desta região aqui, da região montanhosa de Efraim. E a gente não sabe exatamente onde ficava. Né? Então, algumas coisas, algumas informações mais específicas, elas acabam se perdendo, né? Porque nós não temos essa continuação histórica e arqueológica. Então, ele era daqui, da região de Efraim, e ele acaba pegando um ouro. A mãe dele, né, recupera um ouro e dá uma parte desse ouro para Mica, e Mica ele costura uma estola sacerdotal e alguns ídolos. Vejam que nesta época as coisas, cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava melhor, etc. Então ele acabou fazendo uma estola sacerdotal e alguns ídolos. E aí, uma determinada oportunidade, um levita vindo de Belém, um pouquinho mais ao sul, próximo de Jerusalém, ele passa por ali. Mica, então, o torna, o constitui o seu sacerdote. O sacerdote, porque ele era levita, então esse levita acaba usando a estola sacerdotal e acaba usando estes ídolos para uma idolatria. Na verdade, era uma adoração desvirtuada. O que acontece é que alguns homens que estavam à procura de lugar para constituir a sua moradia, eles eram da tribo de Dan. Né? Então, os amados estão vendo aqui, né? Dan, aqui, eles estavam procurando lugar para estabelecer a sua moradia. E eles acabam passando onde Mica estava, e eles vão chegar até uma cidade chamada Laís, lá ao norte, lá na ponta do território de Naftali, bem aqui em cima.
Eles passaram pelo lago, né, da Galileia e eles foram aqui na cidade de Laís, bem na divisa com os arameus. Tá? E aí, numa destas passagens, eles acabam conversando com esse levita e eles acabam pegando a estola sacerdotal, pegando os ídolos e levando o sacerdote, também que era de Mica, e eles levaram para lá. Eles conseguem conquistar a cidade de Laís e mudam o nome da cidade para Dan. Então, esta é a cidade que existe, Dan é o nome atual desta cidade que antigamente se chamava Laís. Então, esta é a história da fundação de Dan e mostrando para nós como as coisas aconteciam naquela época. As pessoas faziam conforme achavam melhor. E eles eram idólatras, né? Eles não adoravam a Deus, eles adoravam falsos deuses. Uma última história contada na sequência é a história de um levita da região de Efraim. Então, este levita acaba casando-se com uma mulher, essa concubina que ele tinha acaba traindo e ela acaba indo para a casa de seu pai em Belém. Ela vai para Belém. E um dia esse levita acha por bem de buscar a sua esposa, gostava dela e tentou buscar a sua esposa. Ela estava retornando de Belém para Efraim, então é um caminho bastante longo, né? E ele acaba, o caminho dele acaba passando por uma cidade de Gibeá. Então, ele está passando por aqui, né? Até um dos seus acompanhantes diz, não, vamos pousar em Jebus, era Jebus, não era Jerusalém ainda, era Jebus, dos jebuseus, não havia sido conquistada, Davi a conquista mais adiante, e ele diz, não quero parar numa cidade que não é do povo de Israel. E ele acaba indo para Gibeá. E aqui ele é acolhido por um israelense. Quando as pessoas de má índole percebem que ele está lá, eles vão assediar a casa desse morador que o acolheu e ele acaba dando a sua concubina e eles abusam a noite toda desta concubina. Ela, de manhã, ela é encontrada no batente da porta, né, tentando entrar, mas ela não consegue entrar. Ela foi de tal maneira abusada e violentamente abusada, de forma que ela morre na porta, a entrada da porta. Esse levita, então, pega o corpo da sua esposa, vai até a sua cidade, corta a esposa em vários pedaços e manda um pedaço para cada chefe de tribo das tribos de Israel. Eles absolutamente impactados por esta circunstância, isso aconteceu dentro do povo, né? E eles então se reúnem para vingar a morte, o abuso desta mulher. O que acontece é que os moradores da tribo de Benjamim, ela fica bem na tribo de Benjamim, eles se recusam a entregar e aí o povo de Israel faz guerra contra o povo de Benjamim. Morrem muitos morrem, tanto da tribo de Judá quanto outros israelenses e da tribo de Benjamim, que é quase exterminada. E aí eles fazem uma estratégia para recuperar a tribo de Benjamim, fazendo casar mulheres, né, novas que não tinham marido ainda, de outras cidades que não subiram à guerra, fazendo casar com Benjamim, mas
era insuficiente, e aí eles fazem uma estratégia de roubar mulheres virgens para repor a população da tribo de Benjamim. E o livro de Juízes acaba com esta história macabra, esta história bastante violenta, para que nós tenhamos ideia de como era a situação sem a mão do Senhor, sem o verdadeiro adorador, seguindo os passos dos mandamentos do Senhor naquela época, a época dos juízes. Amém, amados? Bons estudos!